Milionário humilha rapaz que cantava nas ruas. Mas uma revelação faz ele implorar por seu perdão imediatamente. A sirene ecoava no ar pesado do hospital. A mulher jazia imóvel, cercada por médicos. Ele assistia impotente, o rosto pálido e mãos trêmulas. O som dos aparelhos soava como um fim inevitável. No fundo, a sensação de perda. E algo pior ainda estava para acontecer. 5 dias antes, tudo era diferente. A vida de Roberto Siqueira ainda estava intacta. Ele era o dono de uma das maiores gravadoras do país, intocável, poderoso. Naquele dia, ele caminhava pela praça no centro da cidade, um lugar que raramente frequentava. Beatriz, sua esposa, havia insistido para que ele desse um tempo ao trabalho e aproveitasse uma tarde ao ar livre. Roberto odiava aquele tipo de ambiente. Era barulhento, cheio de gente simples, sem importância. Beatriz, no entanto, parecia encantada com algo à frente. Havia um grupo de pessoas reunidas ao redor de um jovem que tocava violão. Ele era magro, com roupas gastas e uma aparência humilde. Sua música enchia o ar, suave, tocante. Roberto revirou os olhos, já irritado. "Vamos!" Ele murmurou para Beatriz, mas ela estava presa na melodia, movida pela emoção que a música despertava. Ele não entendia. "Espere, Roberto. A música dele é bonita." Beatriz sussurrou como se estivesse sendo tocada de alguma forma. Roberto bufou. "Bonita?" Ele pensou. Como alguém com um violão velho e roupas rasgadas poderia produzir algo digno de ser chamado de bonito? Ele, que comandava as estrelas da música, que ditava tendências, não tinha paciência para artistas de rua. E foi então que, sem pensar muito, ele se aproximou. O círculo de pessoas se abriu quando perceberam sua aproximação. Roberto era conhecido ali, sua figura imponente e o semblante de superioridade eram inconfundíveis. Ele cruzou os braços, parando à frente de Gabriel, o jovem músico. Gabriel não interrompeu sua música, mas seus olhos se ergueram para encontrar o olhar frio de Roberto. "O que é isso?" Roberto falou alto, o suficiente para que todos ouvissem. "Isso que você chama de música?" O público ao redor ficou tenso. Gabriel, por um segundo, hesitou, mas continuou tocando, tentando ignorar a presença desconfortável do homem à sua frente. Roberto sorriu de canto, um sorriso de desprezo. "Eu comando a maior gravadora deste país. Eu sei o que é boa música e isso que você está tocando." Ele pausou, medindo Gabriel de cima a baixo. "Isso não passa de um barulho de fundo, insignificante. Algo que se ouve e esquece no mesmo instante." Gabriel parou de tocar. O silêncio que tomou conta da praça foi sufocante. As palavras de Roberto eram cruéis, pesadas como pedras arremessadas com força. O jovem músico tentou manter a calma, mas sua mão tremia sobre as cordas do violão. "Por que você acha que tem o direito de tocar aqui?" Continuou Roberto, agora mais próximo de Gabriel, sua voz cortante. "Acha que esse lixo que você faz vai levar você a algum lugar? Se acha mesmo capaz de alcançar o sucesso com isso? Com esse visual patético? Com esse talento medíocre?" Beatriz observava tudo, incrédula, sem conseguir intervir. Ela sabia que o marido podia ser frio, mas aquilo era mais que frieza. Era humilhação. As pessoas ao redor começaram a se afastar lentamente, incomodadas com o que estava acontecendo. Mas Roberto não parava. Ele parecia se alimentar do desconforto ao redor. "Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Essa é a realidade. Eu vejo milhares como você todos os dias. Músicos fracassados com ilusões de grandeza. Mas sabe o que acontece com eles?" Roberto deu uma risada baixa. "Eles continuam aqui nas ruas, esmolando por atenção, sem valor algum, sem futuro." Gabriel baixou a cabeça. Ele podia sentir os olhares de pena das poucas pessoas que ainda estavam ao redor. O violão em suas mãos, que antes era uma extensão de sua alma, agora parecia pesado, sem vida. As palavras de Roberto cravavam em sua pele como facas. "Se eu fosse você, jogava isso no lixo e procurava um trabalho de verdade", finalizou Roberto, apontando para o violão. "Isso, aqui, não vale nada." Gabriel mordeu o lábio, lutando para não deixar as lágrimas caírem. Ele queria gritar,
Queria dizer que Roberto estava errado, que sua música era sua vida, mas as palavras não saíam. O que ele poderia dizer? Roberto era um homem poderoso, conhecido, alguém que dominava o mundo da música. Como Gabriel, um músico de rua, poderia enfrentar aquilo? O silêncio reinou por um instante. Beatriz finalmente conseguiu dar um passo à frente, tentando puxar o braço do marido para que ele parasse. "Roberto, já chega", ela disse com a voz baixa, tentando conter a vergonha que sentia por ele. Mas Roberto a ignorou. "Deixe-o aprender, Beatriz. Ele precisa enfrentar a realidade. A vida não é um sonho." Roberto respondeu ríspido. Gabriel levantou os olhos e olhou diretamente para Roberto. Seu olhar, embora cheio de dor, agora carregava algo mais. Uma faísca de resistência, uma promessa silenciosa de que ele não se deixaria destruir. Ele sabia que estava machucado, humilhado, mas não derrotado. Roberto deu um último olhar de desprezo e se virou, saindo da praça como se nada tivesse acontecido. Para ele, Gabriel era apenas mais um ninguém, alguém que ele já havia esquecido. Mas Gabriel não esqueceria. E naquele momento algo dentro dele mudou. A humilhação o marcou profundamente, e ele sabia que aquilo não acabaria ali. O escritório da gravadora de Roberto era frio, com móveis caros, mas sem vida. Uma parede inteira de vidro mostrava a cidade abaixo, mas o que deveria ser um símbolo de poder, agora parecia distante e vazio. Ele estava sentado à sua mesa de mogno, olhando para o telefone sem realmente vê-lo. O eco da humilhação na praça ainda reverberava em sua mente, mas ele se recusava a admitir qualquer culpa. Na sua visão, havia feito o necessário. A vida era dura, e Gabriel precisava entender isso. Enquanto ele se afundava em suas próprias justificativas, a porta do escritório se abriu suavemente. Beatriz entrou, sua expressão grave. Havia uma sombra em seus olhos que Roberto nunca tinha visto antes. Ela não disse nada de imediato, mas o silêncio entre eles era denso, carregado de algo que ele não conseguia nomear. "O que foi aquilo na praça?" Beatriz perguntou finalmente, sua voz baixa, mas cheia de emoção contida. Roberto levantou os olhos, um pouco confuso com a pergunta. "Aquilo o quê?" Ele retrucou, sem qualquer interesse. Beatriz deu um passo à frente, cruzando os braços como se precisasse se proteger do que estava para dizer. "Você humilhou aquele rapaz, Roberto. Não foi só uma crítica, foi cruel. Eu nunca te vi agir assim." Sua voz tremia um pouco, como se estivesse tentando manter o controle das próprias emoções. Roberto soltou uma risada curta, sem humor. "Ele é só mais um músico de rua, Beatriz. Eles estão por toda parte esperando que um milagre aconteça. E milagres não acontecem. Eu apenas o fiz acordar para a realidade." "Realidade?" Beatriz o interrompeu incrédula. "Você o tratou como se fosse um nada, como se a música dele não tivesse valor algum." Roberto fechou os olhos, irritado. Ele não entendia o que Beatriz queria. Para ele, o que fizera na praça não era nada demais. Era só o mundo real. "A música dele não tem valor algum", respondeu seco. "Não no mercado. Ele não vai chegar a lugar nenhum com aquilo, e você sabe disso." Beatriz deu um passo para trás como se tivesse levado um golpe. Por um momento pareceu que iria dizer algo mais, mas suas palavras morreram em sua garganta. Ela olhou para Roberto com uma expressão de desgosto e decepção, como se estivesse vendo alguém que já não reconhecia. "Esse é o problema, Roberto", disse ela finalmente. "Você não vê mais o valor nas pessoas. Só nos números, nos lucros. Você se perdeu." Aquelas palavras, "você se perdeu", ecoaram dentro dele. Roberto sentiu uma pontada de raiva e frustração crescer, mas a mascarou com um sorriso frio. "Estou onde sempre estive, no topo, e você também está aqui", respondeu, levantando-se da cadeira. Ele caminhou até a janela, olhando a cidade abaixo, como se a conversa já tivesse terminado para ele. Beatriz permaneceu em silêncio por um longo momento. Ela o observava com uma tristeza profunda, uma tristeza que parecia crescer a cada dia. A pessoa que ela amava, o homem com quem ela havia sonhado construir uma vida, estava desaparecendo diante de seus olhos. Ele estava se transformando em alguém frio, sem empatia, sem compaixão.
Eu não sei quem você é mais. Ela sussurrou quase inaudível. Roberto virou a cabeça ligeiramente, mas não a encarou. Suas mãos estavam apertadas atrás das costas, em um gesto de controle. Ele se sentia no comando, no direito de ser quem era. Ele tinha construído sua gravadora do zero, tinha lutado para chegar onde estava, e não deixaria que a piedade por um músico de rua o abalasse. Se você não consegue aceitar quem eu sou agora, Beatriz, então talvez seja a hora de rever o que você quer. Suas palavras saíram como gelo, cortantes e sem emoção. Beatriz respirou fundo, lutando para segurar as lágrimas. Aquilo era pior do que qualquer briga que já haviam tido. Era o rompimento de algo muito mais profundo. Sem dizer mais nada, ela saiu do escritório, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Roberto ficou ali, sozinho, com a sensação incômoda de que havia passado dos limites, mas sua mente estava confusa demais para aceitar qualquer culpa. Ele não era um homem que pedia desculpas. Nunca tinha sido. Meia hora depois, Pedro Duarte, seu sócio, entrou no escritório. Diferente de Roberto, Pedro era mais prático e equilibrado, sempre buscando o meio-termo. Ele sentou-se em frente à mesa de Roberto, estudando a expressão fechada do amigo. — O que houve? Perguntou Pedro, sem rodeios. Roberto bufou, sem querer falar sobre o incidente com Beatriz. Mas Pedro insistiu. — Eu ouvi sobre o que aconteceu na praça. Não acha que foi um pouco longe demais? A pergunta de Pedro veio com cautela, como se ele soubesse que estava pisando em terreno perigoso. Roberto encarou Pedro, seu olhar se tornando duro novamente. — Eu fiz o que precisava ser feito. Aquele garoto precisava ouvir a verdade. Se eu não dissesse, ninguém diria. Respondeu ríspido. Pedro suspirou, balançando a cabeça. — E se a verdade não for tão absoluta assim? Sugeriu Pedro, lançando um olhar sério a Roberto. Talvez você tenha perdido a perspectiva. Roberto não respondeu. Ele sabia que Pedro tinha razão, mas sua arrogância não permitia que ele admitisse. Não ainda. Gabriel estava sentado no pequeno estúdio de gravação, apertando o violão contra o peito como se fosse seu único escudo contra o mundo. As cordas estavam gastas, assim como suas esperanças, que haviam sido destruídas pela humilhação pública que sofrera nas mãos de Roberto Siqueira. O eco das palavras cruéis ainda soava em sua mente, se repetindo como uma melodia amarga. Isso não vale nada. Ele olhou para as paredes simples do estúdio. Era modesto, longe de ser um grande espaço de produção, mas era tudo o que ele e sua irmã, Ana Luísa, podiam pagar. Ela estava ao seu lado, ajeitando os equipamentos com a precisão e o foco de quem sempre cuidara de tudo. Ana Luísa era a rocha de Gabriel, a pessoa que nunca deixava que ele se afundasse, mesmo nos piores momentos. E, naquele momento, Gabriel estava mais fundo do que jamais estivera. — Você tem que continuar, Ana Luísa disse de repente, sua voz firme, mas gentil. Gabriel olhou para ela, os olhos carregados de tristeza e desânimo. Ele balançou a cabeça lentamente, sem saber como explicar o que sentia. Depois do que ele disse, — Como eu posso continuar? Gabriel sussurrou, a voz falhando com o peso das emoções. Ana Luísa parou de mexer nos cabos e se virou para ele, seus olhos fixos no irmão. Ela sabia que as palavras de Roberto tinham ferido Gabriel de forma profunda, atingindo diretamente o que ele mais amava: a música. Mas Ana Luísa também sabia que Gabriel era muito mais do que aquilo que Roberto havia visto nele. Ele era talentoso, mas acima de tudo, ele era resiliente. Não é o que ele disse que importa, Gabriel. É o que você sente. É o que você sabe que pode fazer. Ele não conhece você. Ele não conhece o seu talento, disse Ana Luísa com a voz cheia de paixão. Ele só vê números. Mas a sua música é mais do que isso. Você sabe disso. Gabriel baixou os olhos, olhando para as mãos que seguravam o violão. Elas estavam trêmulas. Desde aquele dia na praça, ele não conseguia tocar uma única nota sem se lembrar do olhar de desprezo de Roberto e das pessoas ao redor que o observaram ser despedaçado. Era como se cada acorde que ele tocava fosse contaminado pela dúvida e pela vergonha.
Mas eu não sou ninguém, Ana. Eu sou só um músico de rua. Ele deu um suspiro pesado, como se as palavras pesassem 1 tonelada em seus ombros. Eu nunca vou ser o que ele é. Ana Luísa se aproximou, ajoelhando-se na frente dele, colocando as mãos nos ombros de Gabriel, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você não precisa ser o que ele é. Suas palavras foram fortes, quase desafiadoras. Você só precisa ser você. Não deixe esse homem roubar a sua essência. Ele não pode decidir o seu destino. Gabriel sentiu as lágrimas começarem a arder em seus olhos, mas ele as segurou. Ele sabia que Ana estava certa, mas o medo, a dor e a insegurança eram esmagadores. Ele sempre sonhou em alcançar algo maior com sua música, mas agora, depois daquela humilhação, era como se uma sombra pairasse sobre ele, bloqueando qualquer luz que ainda pudesse existir. Eu só... não sei como, Gabriel admitiu, a voz embargada. Ana Luísa sorriu suavemente, apertando os ombros dele com mais força, tentando transmitir toda a confiança que ela tinha nele. Eu sei como. Vamos começar aqui, agora. Esqueça o que ele disse. Vamos gravar sua música. E desta vez vamos fazer direito. Nós vamos compartilhar sua música com o mundo e você vai ver, Gabriel. Você vai ver que o que você tem dentro de você é muito maior do que qualquer humilhação. Ana se levantou, pegou o microfone e ajustou o violão de Gabriel com um gesto firme, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Gabriel a observava em silêncio, sua mente ainda envolta na névoa da dúvida. Ele tinha gravado ali antes, mas sempre de forma improvisada, sem grandes expectativas. Desta vez, porém, havia uma tensão diferente no ar. Era como se cada movimento que Ana Luísa fizesse carregasse uma promessa de que algo estava prestes a mudar. Finalmente, ela se virou para ele e deu um aceno de cabeça. Está pronto? Gabriel respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Ele sentiu o violão em suas mãos, o peso familiar, o conforto que sempre estivera ali. Lentamente ele abriu os olhos, sentindo uma pequena faísca de determinação surgir em meio à dor. Estou, respondeu com a voz ainda hesitante, mas agora havia algo mais. A vontade de lutar. Ele começou a tocar. As primeiras notas saíram trêmulas, mas conforme a melodia fluía, Gabriel foi se entregando à música. Cada acorde que ele tocava parecia lavar um pouco da vergonha, da dor, da dúvida. Ana Luísa o observava com um sorriso, sabendo que naquele momento Gabriel estava voltando para si mesmo. Quando ele terminou, o silêncio no estúdio era profundo, mas não vazio. Era um silêncio cheio de significado, cheio de emoção. Gabriel respirou fundo e olhou para a irmã. Pela primeira vez desde o incidente na praça, ele sentiu que ainda havia esperança. Ana Luísa caminhou até ele e o abraçou. Não precisou dizer nada. Gabriel sabia que ela estava ali e que ele não estava sozinho. E naquele abraço ele percebeu que, apesar da humilhação, ele ainda tinha algo que Roberto Siqueira nunca poderia tirar: sua música e a força para seguir em frente. O relógio no escritório de Roberto marcava 5 da tarde, mas ele não tinha ânimo nem para olhar as horas. Sentado à sua mesa, cercado por papéis e relatórios de desempenho, ele encarava a tela do computador como se esperasse que alguma solução milagrosa surgisse. Mas não surgiria. A realidade começava a se instalar com uma crueldade implacável. Sua gravadora estava em declínio. Pedro Duarte, seu sócio, estava do outro lado da mesa, lendo o relatório mais recente. O silêncio no escritório era sufocante, mas Roberto preferia assim. Ele não queria ouvir o que Pedro tinha a dizer. Não precisava. Ele sabia exatamente o que viria a seguir. Roberto, isso aqui é sério. Pedro finalmente quebrou o silêncio, colocando o papel sobre a mesa. Sua expressão era grave. Estamos perdendo relevância. Se continuarmos nesse ritmo, não sobreviveremos mais um ano. Roberto fechou os olhos por um momento, tentando absorver as palavras. Mas tudo o que ele sentia era frustração. Ele sabia que Pedro tinha razão. As vendas estavam em queda, os contratos com grandes artistas estavam minguando,
e os novos talentos que ele desprezava tanto estavam se tornando a força motriz da indústria. O mundo estava mudando e ele, Roberto Siqueira, que uma vez foi o rei da música, estava ficando para trás. Não precisamos de mais novos talentos sem nome, Pedro, retrucou Roberto, tentando manter um tom firme, mas havia uma insegurança sutil em sua voz. Precisamos fortalecer as estrelas que já temos. Pedro balançou a cabeça, incrédulo. Esse é o problema, Roberto. Nossas estrelas estão envelhecendo. O mercado está mudando e nós não estamos acompanhando. Precisamos de sangue novo, precisamos de inovação. Roberto se levantou abruptamente, sua paciência se esgotando. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo, tentando encontrar algum conforto na vista que ele conhecia tão bem. Mas desta vez nem o horizonte lhe oferecia o consolo que ele procurava. Eu já te disse, Pedro, não vou colocar qualquer artista de rua na nossa gravadora. Ele retrucou, quase cuspindo as palavras. Esse tipo de música não vende. Não tem futuro. Pedro se levantou com calma, mas havia um cansaço em seu olhar. Não estou falando de qualquer artista de rua. Estou falando de renovação. Roberto, a indústria está mudando, quer você goste ou não. E se não começarmos a nos adaptar, seremos devorados. Roberto se virou para encarar o sócio, seus olhos faiscando de raiva. Ele não queria ouvir aquilo. Para ele, seu modelo de negócio sempre funcionou, e ele se recusava a aceitar que o problema pudesse ser com ele, com sua estratégia. Mas a realidade estava batendo à porta, e ele não sabia como lidar com isso. Você acha que não sei disso? Roberto disparou, a voz mais alta do que pretendia. Eu construí essa gravadora do nada, Pedro. Eu criei esse império com minhas próprias mãos. Eu fiz o que ninguém achava possível. Pedro não se intimidou. Ele sabia que por trás daquela fúria estava o medo de perder tudo, o medo de admitir que as coisas estavam fora de controle. E agora você está destruindo o que construiu, Roberto. Pedro respondeu, suas palavras duras, mas necessárias. Porque está cego demais pela sua arrogância para ver o que está acontecendo à sua volta. Roberto sentiu o golpe. As palavras de Pedro eram como uma lâmina atravessando sua fachada de segurança, mas ele não podia se permitir fraquejar. Não agora. Nós não estamos acabados, Pedro. Ainda temos tempo. Vou conseguir um contrato com uma estrela de peso. Isso vai nos segurar até reestruturarmos tudo, ele disse, tentando convencer a si mesmo mais do que a Pedro. Pedro suspirou, cruzando os braços. Ele sabia que Roberto estava em negação, mas não havia mais o que dizer. A verdade era que o tempo estava se esgotando. Se Roberto não mudasse sua visão, a gravadora afundaria com ele. Espero que você esteja certo, Roberto, Pedro murmurou, antes de pegar seu casaco e sair do escritório, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. O silêncio voltou a tomar conta da sala, e dessa vez não havia como escapar da verdade. Roberto passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso de tudo o que estava em jogo. Ele se sentou novamente, mas desta vez suas mãos tremiam levemente. O controle que ele sempre acreditou ter estava se esvaindo, e pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentiu uma sombra de medo pairar sobre ele. Sua mente voltou ao dia na praça. Aquele músico, Gabriel, o jovem que ele humilhara. Uma parte dele sabia que o que fizera não fora apenas um erro. Havia sido cruel. E talvez, apenas talvez, aquela crueldade tivesse algo a ver com o que estava acontecendo agora. Como se as peças estivessem caindo de seus devidos lugares, uma a uma. Roberto balançou a cabeça, afastando a ideia. Isso era ridículo. Ele não acreditava em karma nem em punição divina. A vida era simplesmente uma questão de decisões corretas ou erradas. E ele, Roberto Siqueira, sempre tomara as decisões certas. Mas e se... O som do telefone o tirou de seus pensamentos. Ele olhou para o visor. Era o hospital. Seu coração deu um salto. Atendeu, e a voz do outro lado da linha era direta e séria. Senhor Siqueira, a condição de sua esposa piorou. Aconselhamos que o senhor venha imediatamente. O mundo de Roberto parou. Ele não conseguiu dizer nada por um momento, suas mãos agora completamente trêmulas. Estou... indo.
Foi tudo o que conseguiu murmurar antes de desligar. Roberto permaneceu parado por alguns segundos, o telefone ainda em sua mão. Pela primeira vez, ele sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. A gravadora, sua esposa, sua vida inteira. Sem pensar, pegou o casaco e saiu do escritório às pressas. O caminho até o hospital parecia mais longo do que nunca, e enquanto caminhava pelos corredores frios e iluminados por lâmpadas brancas, Roberto se sentiu pequeno, impotente. Quando chegou à porta do quarto de Beatriz, respirou fundo, mas o medo o consumia. Ele sabia que naquele momento algo estava prestes a mudar, e não havia mais controle que pudesse salvá-lo. Os corredores do hospital eram frios e iluminados por luzes brancas e pálidas, mas para Roberto pareciam sufocantes. Cada passo que dava em direção ao quarto de Beatriz o deixava mais pesado, como se o chão estivesse se afundando sob seus pés. O telefonema ecoava em sua mente, o som da voz séria do médico ainda cravado em sua memória. A condição dela piorou. Quando chegou à porta, Roberto parou por um momento. Respirou fundo, tentando reunir forças. Mas o medo o corroía por dentro. Pela primeira vez, o controle que ele sempre acreditou ter sobre sua vida parecia escapulir entre seus dedos. Ele tinha construído um império, tinha tudo, mas agora, tudo estava desmoronando. E naquele momento nada disso importava. Ele empurrou a porta devagar. O quarto era pequeno, simples, com apenas o som dos aparelhos preenchendo o espaço. Beatriz estava deitada na cama, pálida, com os olhos fechados. Sua respiração era lenta, mas irregular, e o bip constante do monitor cardíaco era um lembrete implacável de sua fragilidade. Roberto aproximou-se lentamente, quase com medo de tocá-la, como se ela fosse se quebrar sob seu toque. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando-a em silêncio por alguns minutos. Não sabia o que dizer, não sabia o que sentir. Apenas sentia o vazio crescente, o peso da culpa que, até então, ele nunca admitira. Beatriz. Sua voz saiu num sussurro quase como uma súplica. Ela não respondeu, não se moveu. Roberto olhou para as mãos dela, tão pequenas e frágeis. Ele as pegou entre as suas, e o toque gelado fez com que seu coração se apertasse no peito. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com ela. Beatriz sempre fora a luz na vida de Roberto. Mesmo quando ele estava envolto em sua arrogância e obsessão pelo sucesso, era ela quem o fazia lembrar que havia mais na vida do que números, contratos e poder. E agora, ela estava ali, tão vulnerável, tão distante, enquanto ele se sentia mais impotente do que jamais imaginara. "Você vai ficar bem", ele tentou dizer, mas sua voz falhou no final. Ele sabia que aquelas palavras eram mais para ele mesmo do que para ela. O médico entrou no quarto, interrompendo seus pensamentos. Ele carregava uma expressão profissional, mas Roberto podia ver a gravidade naqueles olhos. "Senhor Siqueira", começou o médico aproximando-se. "A condição da sua esposa é delicada. Ela teve um colapso nervoso que evoluiu rapidamente devido ao estresse. Estamos monitorando de perto, mas..." Ele hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. "A recuperação será lenta, e ainda não podemos garantir que ela ficará completamente bem." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Roberto sentiu a pressão no peito aumentar. Ele se levantou da cadeira, a raiva e o desespero começando a fervilhar dentro dele. "Como isso pôde acontecer?" Ele perguntou com uma urgência na voz que beirava o descontrole. "Ela estava bem. Eu não vi isso chegando." O médico suspirou. "O estresse pode se manifestar de maneiras silenciosas, senhor. Às vezes as pessoas escondem suas preocupações, seus medos, até que se tornam insuportáveis. E quando isso acontece, o corpo cede." Ele olhou para Beatriz por um momento com compaixão. "Talvez seja a hora de o senhor também refletir sobre o que pode ter contribuído para isso." Roberto ficou em silêncio. As palavras do médico o atingiram em cheio, mas ele não sabia como processá-las. Estava tão focado em sua gravadora, em seus problemas,
que nunca realmente parou para enxergar o que estava acontecendo com Beatriz. Será que ele havia sido tão cego, tão egoísta, a ponto de não perceber o quanto ela estava sofrendo? Posso vê-la melhorar? Perguntou finalmente com a voz mais baixa, quase como se estivesse pedindo permissão para ter esperança. O médico assentiu. Vamos fazer o possível, mas, como disse, ela precisa de tempo. E de menos estresse. Roberto assentiu sem dizer mais nada. O médico saiu, deixando-o novamente sozinho com Beatriz. Ele voltou a sentar-se, segurando as mãos dela mais uma vez. O silêncio no quarto era insuportável, mas Roberto sabia que o barulho dentro de sua própria cabeça era pior. Enquanto observava a esposa, sua mente voltou para o que o médico havia dito. Estresse. Claro que Beatriz estava estressada. A gravadora estava à beira da falência. E ele, em vez de estar ao lado dela, estava lutando para manter seu império intacto. Ele estava tão obcecado em salvar sua empresa que se esqueceu de salvar a única pessoa que realmente importava. E foi nesse momento que a culpa começou a surgir, lenta, mas implacável. A imagem de Gabriel, o jovem músico que ele humilhara na praça, invadiu sua mente. Roberto não conseguia afastar o olhar de desprezo que ele havia lançado sobre o rapaz. E agora, pensando nisso, ele sentia algo diferente. Remorso. Será que sua arrogância estava começando a cobrar seu preço? Será que ele havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita? Beatriz murmurou algo, seu rosto se contraindo levemente. Roberto se inclinou para mais perto, com o coração na garganta. Beatriz? Ele chamou, com a voz entrecortada. Ela abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um sonho distante. Seus olhos, normalmente tão vivos, estavam turvos, confusos. Ela olhou para ele por um momento sem reconhecer o homem sentado ao seu lado. Roberto, ela sussurrou a voz fraca. Ele segurou as mãos dela com mais força, tentando passar a segurança que ele mesmo não sentia. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Ele respondeu, mas sabia que aquelas palavras não eram suficientes. Não mais. Beatriz fechou os olhos novamente, exausta demais para continuar. E Roberto, sentado ali, percebeu que não poderia mais fingir que estava no controle. Pela primeira vez ele sentiu que estava perdendo algo muito maior do que sua gravadora. Estava perdendo a si mesmo, e talvez a mulher que amava. Roberto permanecia imóvel ao lado da cama de Beatriz, o som dos aparelhos ao redor ecoando na pequena sala de hospital. O tempo parecia ter parado, mas ao mesmo tempo ele sentia como se estivesse sendo esmagado pela passagem implacável dos minutos. Cada segundo que passava, sua ansiedade aumentava, sua mente girava sem controle. O médico havia dito que ela precisava de repouso, de tempo, mas como ele poderia esperar enquanto o estado de sua esposa piorava diante de seus olhos? A frieza que sempre o acompanhara nas decisões de negócios estava desaparecendo, dando lugar a uma vulnerabilidade que ele não conseguia suportar. Beatriz mal falava, mal se movia. Seus olhos abriam e fechavam lentamente, como se lutar contra a inconsciência fosse um esforço muito grande. Roberto queria gritar, queria fazer alguma coisa, qualquer coisa, para reverter aquela situação. Mas não havia o que fazer. Ele estava impotente. E essa sensação o estava destruindo. A porta do quarto abriu lentamente e uma enfermeira entrou, trazendo uma bandeja de medicamentos. Ela se moveu silenciosamente, verificando os sinais vitais de Beatriz, ajustando os aparelhos. Roberto observava cada movimento, como se isso pudesse lhe dar algum controle sobre a situação. Mas, no fundo, ele sabia que o controle que ele tanto prezava estava escapando de suas mãos. Ela vai ficar bem? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ele não costumava perguntar nada, muito menos em um tom que revelasse sua fraqueza. Mas agora não conseguia evitar. A enfermeira olhou para ele com um olhar de compaixão, mas também de uma verdade incômoda. Estamos fazendo o possível, senhor. Ela respondeu calmamente, sua voz suave, mas sem promessas. Roberto assentiu, desviando o olhar. Ele sabia o que aquelas palavras significavam. O possível nem sempre era suficiente.
E ele odiava isso. Odiava não poder controlar a situação. Odiava não poder garantir que Beatriz ficaria bem. Quando a enfermeira saiu, o silêncio voltou a tomar conta do quarto. Roberto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, enterrando o rosto nas mãos. Uma pressão crescente no peito o fazia querer chorar, mas ele não conseguia. O peso da culpa e do medo o sufocava, mas ele ainda era incapaz de se entregar ao desespero completamente. Por que ele não tinha percebido antes? Por que não notara os sinais de que algo estava errado? Sua mente voltou às brigas recentes, aos olhares tristes de Beatriz que ele ignorara completamente. Tudo em que ele conseguia pensar era na gravadora, no seu sucesso, nas suas lutas diárias para se manter no topo. E agora, o preço que ele pagava por essa obsessão estava se tornando claro demais. Os pensamentos de Roberto foram interrompidos pelo toque de seu celular. Ele o pegou, um suspiro cansado escapando de seus lábios. O nome de Pedro, seu sócio, piscava na tela. Ele sabia que deveria atender, que havia crises urgentes na gravadora, mas naquele momento tudo parecia tão distante. Depois de alguns toques, ele finalmente atendeu. "Pedro, eu não posso falar agora", murmurou, sem energia. "Roberto, eu sei que você está no hospital e sinto muito por Beatriz, mas temos um problema grave." Pedro falou rapidamente, sua voz tensa. "Acabamos de perder um contrato importante. A gravadora está em queda livre." Roberto fechou os olhos tentando processar as palavras. Mais problemas. Como se ele não tivesse o suficiente. "Não temos tempo, Roberto. Precisamos agir. Se perdermos mais algum artista, estaremos oficialmente falidos." Pedro continuou, seu tom de urgência aumentando. Roberto respirou fundo, lutando para manter a compostura. Ele sabia que Pedro tinha razão. Sabia que a gravadora estava à beira do colapso. Mas como ele poderia lidar com isso enquanto sua esposa estava entre a vida e a morte? Como ele poderia se preocupar com negócios quando sua vida pessoal estava desmoronando? "Eu não posso fazer isso agora, Pedro", respondeu, sua voz carregada de exaustão. "Roberto, se você não fizer, nós perderemos tudo. Precisa haver uma solução. Agora." Roberto abriu os olhos e encarou Beatriz, imóvel na cama. A raiva e a frustração começaram a fervilhar dentro dele. Por que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo? Por que ele, que sempre fora tão cuidadoso, tão meticuloso, estava perdendo tudo o que construíra? "Eu sei o que está acontecendo com a gravadora", Roberto disse, apertando o celular com força. "Mas, neste momento, a única coisa que importa é Beatriz. Ela é tudo o que eu tenho." Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Roberto sabia que ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Pedro nunca o vira tão vulnerável antes. "Entendo, Roberto. Mas, por favor, pense em uma solução. Estamos sem saída." Pedro respondeu, sua voz mais suave agora. Roberto desligou o telefone sem responder. Ele não tinha forças para lidar com aquilo. Não agora. Ele se levantou e caminhou até a janela do quarto, olhando para o céu lá fora que estava começando a escurecer. Sentiu uma onda de desespero tomar conta dele. Pela primeira vez em sua vida, Roberto Siqueira se sentia completamente impotente. Sem o controle que sempre tivera, sem a certeza que sempre o guiara. Ele olhou para o rosto pálido de Beatriz e sentiu as lágrimas finalmente virem. As lágrimas que ele segurara por tanto tempo. "Eu sinto tanto, Beatriz", sussurrou, sua voz embargada. "Eu sinto tanto." A culpa o consumia. Cada decisão errada, cada palavra não dita, cada vez que ele escolhera o trabalho em vez dela, agora pesavam sobre seus ombros, como um fardo impossível de carregar. Ele se aproximou da cama, pegou a mão de Beatriz com suavidade e, finalmente, deixou as lágrimas rolarem. Pela primeira vez, Roberto Siqueira, o homem que sempre fora inabalável, estava quebrando. E ele sabia, no fundo de sua alma, que a gravidade do que estava acontecendo era apenas o começo. Naquela mesma semana, longe do ambiente sombrio do hospital, algo inesperado acontecia. Gabriel, o músico humilde que havia sido publicamente humilhado por Roberto Siqueira, estava finalmente recebendo o reconhecimento que tanto merecia.
As redes sociais começaram a fervilhar com vídeos de suas performances nas ruas. Os comentários, os compartilhamentos, as curtidas, tudo crescia de maneira exponencial, como se o mundo finalmente estivesse descobrindo o talento que Roberto desprezara. O vídeo mais recente, gravado por um transeunte que ficara emocionado ao ouvir a melodia suave e profunda de Gabriel, havia viralizado. O vídeo capturava o momento em que Gabriel tocava com o coração exposto, as notas cheias de dor, mas também de esperança. O público ao redor estava hipnotizado, e a emoção era palpável mesmo através da tela. As visualizações ultrapassaram a casa dos milhões em apenas 3 dias, e foi então que o nome de Gabriel começou a circular nas rodas certas, nos meios que Roberto sempre controlara com tanta firmeza. Mas desta vez, não era Roberto quem comandava as rédeas do sucesso. Era o destino, ou talvez, algo ainda mais implacável: as redes sociais. Maurício Costa, um dos empresários mais influentes da indústria musical e tio de Gabriel, fora um dos primeiros a ver o vídeo viral. Embora soubesse do talento do sobrinho, Maurício sempre se mantivera distante, esperando que Gabriel construísse seu próprio caminho. Ele sabia o quanto o sobrinho odiava depender de seu nome ou de sua fortuna. Gabriel sempre quis ser reconhecido por sua música, não pelos laços de sangue que o conectavam a uma das figuras mais poderosas do ramo. Mas agora, as coisas haviam mudado. Gabriel não era mais apenas um músico tocando em praças. Ele era um fenômeno, e o orgulho que Maurício sentia era inegável. Seu sobrinho finalmente estava alcançando o sucesso que merecia, e Maurício sabia que era hora de ajudá-lo a ir além. No entanto, Maurício não podia ignorar um detalhe importante: Roberto Siqueira. O homem que havia humilhado Gabriel, que cuspira em seu talento, ainda controlava parte da indústria, mas isso estava prestes a mudar. Maurício pegou o telefone e discou o número do sobrinho. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes antes que Gabriel atendesse. Tio Maurício? Gabriel parecia surpreso. Fazia tempo que eles não se falavam diretamente. Maurício sempre o observava à distância, sem interferir em suas decisões. Sim, Gabriel, respondeu Maurício, sua voz firme, mas calorosa. Estava vendo os vídeos. Você está se saindo muito bem. Finalmente o mundo está ouvindo a música que você tem dentro de você. Gabriel sorriu, mesmo que seu rosto ainda carregasse o peso da humilhação que sofrera. Era estranho ouvir elogios, especialmente de alguém como Maurício. Obrigado, tio. Foi meio inesperado. Eu nunca imaginei que as coisas tomariam esse rumo, respondeu Gabriel, sua voz ainda hesitante, como se não acreditasse completamente na sorte que estava tendo. É mais do que sorte, Gabriel. É talento. Você sempre teve isso. E eu acho que está na hora de você dar o próximo passo, disse Maurício com a firmeza de quem sabia exatamente o que fazer para transformar um talento em algo maior. Gabriel franziu a testa, confuso. O próximo passo? O que quer dizer? Maurício deu uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu quero te ajudar, Gabriel. Acho que é hora de você gravar de forma profissional. Chega de tocar nas ruas. Chega de gravações improvisadas. Quero te oferecer uma oportunidade de gravar em um dos melhores estúdios do país, com uma equipe que vai te levar ao próximo nível. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Parte dele queria aceitar de imediato. Era tudo o que ele sempre sonhara. Uma chance de gravar sua música em um estúdio profissional, de mostrar ao mundo o que ele era capaz de fazer. Mas ao mesmo tempo havia algo que o segurava. Eu não sei, tio. Não quero que pareça que estou usando sua influência para conseguir isso. Eu sempre quis fazer as coisas do meu jeito. Maurício sorriu do outro lado da linha. Ele esperava essa resposta. Eu sei, Gabriel. E respeito isso. Você chegou até aqui sozinho. Mas agora a maré virou. E você merece essa chance. Não é sobre minha influência. É sobre seu talento, seu trabalho árduo. Eu estou aqui para te ajudar a ir ainda mais longe. Gabriel respirou fundo. O que Maurício dizia fazia sentido. E depois de tudo o que havia acontecido, depois da humilhação pública, talvez fosse hora de aceitar a ajuda. Talvez fosse hora de provar para si mesmo e para o mundo
que ele era mais do que aquele músico humilhado na praça. Está bem, tio. Vamos fazer isso, disse Gabriel, sua voz agora cheia de determinação. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Roberto Siqueira estava sentado em seu escritório, afundado nos problemas da gravadora e na deterioração de sua vida pessoal. Ele tentava a todo custo salvar o que restava de seu império, mas cada dia trazia novas notícias ruins. E naquela tarde, uma delas o atingiria com força. Pedro entrou no escritório com um olhar que misturava surpresa e preocupação. Ele segurava um tablet nas mãos e o entregou a Roberto, sem dizer uma palavra. Confuso, Roberto pegou o dispositivo e olhou para a tela. O vídeo de Gabriel tocando na praça estava ali. Ele reconheceu o jovem imediatamente. Roberto assistiu em silêncio, seus olhos se estreitando a cada nota que saía do violão de Gabriel. As visualizações passavam de milhões, os comentários enchendo a tela com elogios e palavras de apoio. Gabriel não era mais um músico desconhecido. Ele era um fenômeno. E Roberto sentiu algo se contorcer dentro dele. Uma mistura de raiva, surpresa e, acima de tudo, medo. Ele viralizou, murmurou Pedro, interrompendo o silêncio. E tem mais uma coisa. O tio dele é Maurício Costa. A revelação atingiu Roberto como um soco. Maurício Costa, o empresário mais influente da indústria musical, era o homem que poderia destruir tudo o que Roberto havia construído. E agora, ele estava disposto a dar a Gabriel a chance que Roberto havia tirado. Roberto largou o tablet sobre a mesa, suas mãos tremendo levemente. Ele estava começando a perceber que o mundo estava mudando de forma rápida e implacável. E desta vez, ele não tinha controle. O estúdio de gravação estava agitado naquela tarde, com técnicos ajustando equipamentos e produtores discutindo detalhes de uma gravação importante que aconteceria em breve. No meio do caos controlado, Gabriel caminhava pelo estúdio, observando o que parecia ser o início de um sonho. Ele estava prestes a gravar sua primeira música em um ambiente profissional, com o apoio de seu tio, Maurício Costa, e uma equipe disposta a levá-lo ao sucesso que ele merecia. Mas havia um peso que ainda pairava sobre ele. A humilhação que sofrera nas mãos de Roberto ainda estava fresca em sua memória, como uma ferida aberta que ele não conseguia cicatrizar completamente. Cada vez que tocava seu violão, a lembrança das palavras cruéis de Roberto voltava, minando sua confiança. Ele sabia que precisava enfrentar aquilo, precisava encerrar aquele capítulo. Maurício, sempre atento, percebeu a inquietação no sobrinho e se aproximou. "Está tudo bem, Gabriel?" perguntou ele com a voz calma. Gabriel respirou fundo, segurando o violão com mais força. "Estou bem, tio. Só... tem algo que ainda preciso resolver", respondeu Gabriel, sem encarar diretamente o olhar de Maurício. Maurício assentiu, compreendendo. Ele sabia exatamente o que Gabriel queria dizer. E como se o destino estivesse aguardando o momento certo, a porta do estúdio se abriu e Roberto Siqueira entrou. Ele estava diferente do homem arrogante que Gabriel conhecera na praça. Havia um cansaço em seus olhos, um peso nos ombros. O poder e a confiança que ele sempre exibia pareciam ter sido reduzidos a quase nada. Gabriel sentiu uma onda de emoções varrer seu corpo. Raiva, dor, ressentimento e, ao mesmo tempo, uma estranha mistura de compaixão. Roberto parecia frágil, quebrado de alguma forma. Não era mais o homem poderoso que o humilhara em público. Ele parecia perdido. Maurício, por outro lado, manteve seu semblante firme. Ele sabia que aquele encontro era inevitável. "Roberto", disse Maurício cruzando os braços, seu tom educado, mas distante. "O que o traz aqui?" Roberto olhou ao redor, tentando encontrar as palavras. Ele não queria estar ali, não queria pedir ajuda, mas sabia que não tinha escolha. Sua gravadora estava à beira da falência, Beatriz ainda no hospital, e a única saída que ele via, por mais humilhante que fosse, era tentar reparar o erro que cometera com Gabriel. "Eu... preciso falar com vocês", começou Roberto, a voz rouca de cansaço. "Especialmente com você, Gabriel." Gabriel permaneceu em silêncio, seu olhar fixo em Roberto.
Por um instante ele não disse nada, apenas deixou que o peso daquele momento recaísse sobre o ambiente. Todos os técnicos e assistentes do estúdio perceberam a tensão no ar e, aos poucos, saíram do recinto, deixando os três sozinhos. "Estou ouvindo", disse Gabriel finalmente, sua voz controlada, mas com uma ponta de ressentimento. Roberto engoliu em seco, lutando para manter a postura. Ele se sentia esmagado pela pressão, pela culpa que vinha carregando desde o dia em que humilhara Gabriel. A situação na gravadora só piorava, e ele sabia que, sem a ajuda de Maurício e de algum modo de Gabriel, tudo estaria perdido. Eu cometi um erro", começou Roberto, sua voz hesitante. Ele nunca fora bom em admitir suas falhas. "Naquele dia, na praça, eu fui cruel. Eu estava cego pela minha arrogância, pelo meu ego. Não vi o talento que você tem, Gabriel. E eu sinto muito." As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma delas fosse um fardo que ele era obrigado a carregar. Gabriel, no entanto, não reagiu imediatamente. Ele manteve os olhos fixos em Roberto, tentando entender se aquelas palavras eram sinceras ou apenas uma tentativa desesperada de salvar sua própria pele. Maurício observava tudo em silêncio, mas o olhar dele não era de simpatia. Ele sabia o que estava em jogo ali. Ele sabia que Roberto precisava deles, mas a questão era se Gabriel estaria disposto a perdoar e seguir em frente. "Eu não estou aqui para pedir nada", continuou Roberto com um suspiro pesado. "Sei que o que fiz não tem desculpa. Eu só precisava dizer que sinto muito e que você merece o sucesso que está alcançando. Eu nunca deveria ter dito aquelas coisas." Gabriel ficou em silêncio por mais um instante, suas emoções em conflito. Parte dele queria aceitar o pedido de desculpas e seguir em frente, mas outra parte ainda estava ferida. Ele não podia esquecer o que aconteceu tão facilmente. A humilhação pública, o desprezo. Aquilo o machucou profundamente. "Você me destruiu, Roberto", disse Gabriel finalmente, sua voz baixa, mas carregada de dor. "Naquele dia você me fez acreditar que eu nunca seria nada, que minha música não tinha valor. Você tirou isso de mim, e não é fácil esquecer." Roberto fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso das palavras de Gabriel como um golpe no peito. Ele sabia que Gabriel estava certo. Sabia que o que ele fizera deixara marcas profundas. "Eu sei", respondeu Roberto, sua voz quebrada. "E eu sei que um pedido de desculpas não vai consertar o que eu fiz, mas eu estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir o meu erro. Se você me der essa chance." Gabriel olhou para Maurício, que permaneceu impassível, como se esperasse a decisão do sobrinho. Ele sabia que aquele momento era crucial, não só para Gabriel, mas também para Roberto. "Eu não sei se posso perdoar você", disse Gabriel honestamente. "Mas eu também não quero carregar essa mágoa pelo resto da minha vida. Não quero que o que você fez me defina." Houve um silêncio tenso, enquanto Roberto aguardava a resposta. "Eu vou continuar com minha música com ou sem sua aprovação", continuou Gabriel. "Mas se você realmente quer reparar o que fez, vai ter que provar. Vai ter que mostrar que mudou, e isso não será fácil." Roberto assentiu com os olhos cheios de arrependimento. Ele sabia que aquela seria sua única chance de se redimir e estava disposto a fazer o que fosse necessário. Porque, no fundo, ele sabia que essa era a única maneira de começar a se reerguer, de se redimir aos olhos de Beatriz, de Gabriel e de si mesmo. Os dias que seguiram o confronto no estúdio foram diferentes para Roberto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia desarmado. A conversa com Gabriel o deixou exposto, e as palavras que o jovem músico lhe dissera ecoavam em sua mente. "Eu não sei se posso perdoar você." O orgulho de Roberto havia sido esmagado, e a única coisa que restava agora era a consciência de que ele tinha que mudar. Mas falar era fácil. Provar, como Gabriel havia deixado claro, era muito mais difícil. Roberto sabia que não poderia simplesmente voltar à sua vida anterior e esperar que tudo se resolvesse por si só. Ele precisava agir. E agir significava, antes de mais nada,
olhar para si mesmo e para as feridas que ele causara. Não só em Gabriel, mas em todos ao seu redor, especialmente em Beatriz. Beatriz continuava no hospital. Sua recuperação era lenta, mas constante. Roberto ia vê-la todos os dias, segurando a mão dela e prometendo silenciosamente que seria um homem melhor. Ele nunca lhe dizia isso em voz alta, mas cada visita era uma reafirmação do compromisso que havia feito consigo mesmo. Enquanto isso, a gravadora enfrentava um momento decisivo. Pedro, seu sócio, o pressionava para tomar uma posição clara sobre o futuro da empresa. Mas Roberto sabia que, para salvar a gravadora, ele precisaria deixar de lado suas antigas crenças. Ele precisaria começar a abrir espaço para novos talentos, para artistas como Gabriel, aqueles que ele desprezara por tanto tempo. Em uma manhã chuvosa, Roberto chegou ao hospital mais cedo do que de costume. Ele se sentia ansioso, como se estivesse à beira de algo importante, mas ainda não soubesse exatamente o quê. Quando entrou no quarto de Beatriz, ele a encontrou acordada, os olhos ainda cansados, mas mais presentes do que antes. Roberto? A voz dela saiu fraca, mas havia uma suavidade que ele não ouvia há muito tempo. Ele se aproximou rapidamente, pegando a mão dela com delicadeza. Sim, sou eu. Respondeu com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação em seu olhar. Beatriz o estudou por um momento, como se estivesse vendo algo novo nele, algo que não havia percebido antes. Você parece... diferente, disse ela, depois de uma pausa. Roberto desviou o olhar por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras. Eu estou tentando, Beatriz, ele murmurou. Eu sei que falhei com você e com tantas outras pessoas, mas eu estou tentando ser diferente. Estou tentando mudar. Beatriz apertou a mão dele suavemente, como se dissesse sem palavras que entendia. Ela sabia o quanto Roberto havia se fechado nos últimos anos, o quanto sua ambição o consumira. E agora, vê-lo assim, vulnerável, tentando consertar as coisas, era um pequeno sinal de esperança. Vai ser difícil, Roberto, disse ela com uma voz cansada, mas carinhosa. Mas se você está disposto a tentar, isso já é um começo. Aquelas palavras foram um bálsamo para Roberto. Pela primeira vez ele sentiu que, talvez, houvesse uma chance de redenção, não só com Beatriz, mas também com Gabriel e com todos que ele havia ferido ao longo de sua jornada impiedosa. Mais tarde naquele dia, Roberto tomou uma decisão. Ele ligou para Pedro e marcou uma reunião de emergência na gravadora. Ele sabia que era hora de enfrentar a realidade e fazer as mudanças necessárias. Quando chegou à gravadora, Pedro já o aguardava em sua sala, com uma expressão séria. O que você quer discutir, Roberto? Perguntou Pedro com um tom cauteloso. Roberto respirou fundo, sentando-se diante do sócio. Ele olhou para Pedro, não com a arrogância habitual, mas com uma honestidade que não costumava mostrar. Quero salvar a gravadora, Pedro. Mas não do jeito que estávamos fazendo antes. Eu sei que errei. Fui arrogante, não ouvi você e me recusei a aceitar que o mercado mudou. Mas eu estou pronto para mudar isso. Pedro arqueou uma sobrancelha, surpreso com a sinceridade de Roberto. E o que você tem em mente? Perguntou, cruzando os braços. Precisamos abrir as portas para novos talentos. Para os artistas independentes, para os músicos que estão surgindo nas redes sociais. Músicos como Gabriel Costa, disse Roberto, sentindo um nó na garganta ao mencionar o nome de Gabriel. Ele é o tipo de talento que precisamos apoiar. Pedro observou Roberto em silêncio por alguns segundos, tentando avaliar se ele realmente estava comprometido com aquela mudança. Eu sei que Gabriel tem muito potencial, disse Pedro finalmente. E é corajoso da sua parte admitir isso. Mas você sabe que não vai ser fácil, certo? Gabriel não vai simplesmente esquecer o que aconteceu entre vocês. Roberto assentiu, com uma expressão sombria. Eu não espero que ele esqueça, mas eu estou disposto a provar que posso fazer as coisas de maneira diferente, que eu posso ser um aliado, e não um obstáculo. Pedro soltou um suspiro longo e se recostou na cadeira. Bem, isso vai ser interessante de ver. Mas se você está falando sério, eu estou dentro. Precisamos dessa mudança.
Roberto sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava fazendo a coisa certa. Nos dias seguintes, Roberto começou a implementar pequenas mudanças na gravadora. Ele entrou em contato com equipes de marketing para explorar novos talentos e passou a se encontrar regularmente com Pedro para discutir maneiras de modernizar a empresa. Mas, no fundo, ele sabia que a verdadeira prova viria com Gabriel. E foi então que, em uma tarde, o telefone de Roberto tocou. Era Ana Luísa, a irmã de Gabriel. "Gabriel quer te encontrar", disse ela, sua voz neutra, mas cheia de uma tensão palpável. "Ele disse que está pronto para ouvir o que você tem a dizer, mas isso não significa que ele já te perdoou." Roberto sentiu um misto de alívio e apreensão. "Diga a ele que estarei lá", respondeu, sua voz firme, mas o coração acelerado. Ele sabia que aquele seria o verdadeiro teste. O caminho para a redenção estava apenas começando. Roberto chegou ao estúdio onde Gabriel havia marcado o encontro. O coração dele batia acelerado, suas mãos estavam suadas e, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia genuinamente nervoso. Não era o tipo de homem que se colocava em situações vulneráveis, mas sabia que o que estava prestes a acontecer era crucial para sua jornada de redenção. Respirou fundo antes de entrar, lembrando-se das palavras de Beatriz. "Se você está disposto a tentar, isso já é um começo." Dentro do estúdio, Gabriel estava ajustando as cordas do violão. Sua expressão era séria, os olhos focados nas notas que saíam de seus dedos, como se a música fosse sua única maneira de acalmar a tensão que sentia por dentro. Ana Luísa estava sentada em um canto observando-o silenciosamente. Ela era a rocha de Gabriel, e ele sabia que sem ela, jamais teria chegado até ali. Quando Roberto entrou, o som das cordas cessou, e o silêncio tomou conta do ambiente. Gabriel levantou os olhos lentamente, encontrando o olhar de Roberto. Não havia raiva ali, mas também não havia perdão. Apenas uma expectativa silenciosa, uma espera para ver o que Roberto faria a seguir. "Obrigado por me receber", começou Roberto com a voz mais baixa do que de costume. Ele nunca tivera que agradecer a ninguém antes, e o desconforto em fazer isso era visível. "Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas estou aqui para provar que mudei, ou que estou tentando mudar." Gabriel permaneceu em silêncio por alguns segundos, avaliando o homem à sua frente. Roberto parecia diferente, sim. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos, uma ausência da arrogância que o definia. Mas Gabriel sabia que isso não era suficiente. A dor da humilhação ainda estava ali, como uma cicatriz que ele carregava todos os dias. "Você está aqui porque precisa de mim", disse Gabriel sem rodeios. Sua voz era calma, mas cada palavra parecia cortar como uma lâmina afiada. "Sua gravadora está à beira da falência e você acha que eu sou sua solução. Não estou errado, estou?" Roberto apertou os lábios. Ele não podia negar aquilo, mas sabia que, para realmente provar que estava disposto a mudar, ele precisava ser honesto. "Sim, Gabriel", admitiu Roberto, sentindo o peso daquelas palavras. "Preciso de você, mas não estou aqui apenas por causa da gravadora. Estou aqui porque sei que te machuquei. Eu arruinei algo dentro de você e eu não posso consertar isso com palavras, mas estou disposto a fazer o que for necessário para tentar reparar o que fiz." Gabriel desviou o olhar, apertando as cordas do violão. Ele queria acreditar na sinceridade de Roberto, mas a cicatriz que aquele homem deixara em sua alma não era fácil de ignorar. Ana Luísa, até então silenciosa, decidiu intervir. Ela conhecia o irmão, sabia o quanto ele lutava com seus próprios demônios desde o incidente. "O que exatamente você quer fazer, Roberto?" perguntou Ana, sua voz firme, mas curiosa. "Como você pretende provar que mudou?" Roberto olhou para ela, reconhecendo a força naquela mulher. Ana Luísa era uma presença constante ao lado de Gabriel, alguém que o apoiava incondicionalmente. Ele sabia que ela também seria uma peça-chave em sua redenção. "Eu quero dar espaço para talentos como o Gabriel na minha gravadora", disse Roberto, endireitando a postura.
Eu quero abrir um novo selo, voltado exclusivamente para artistas independentes, músicos que têm algo real a dizer, que não se encaixam nos moldes comerciais. E eu quero que Gabriel seja o primeiro artista desse selo. Quero que ele tenha total liberdade criativa, nenhuma interferência, apenas sua música, sua verdade. Gabriel observava Roberto com atenção, seus olhos buscando qualquer sinal de falsidade. Ele sabia que aquela proposta era tentadora. Ter controle total sobre sua própria música, sem as amarras das grandes gravadoras, era o sonho de qualquer artista independente. Mas ele ainda estava relutante. Como poderia confiar em um homem que o despedaçou tão facilmente? E por que eu deveria acreditar que você realmente vai me dar essa liberdade? Perguntou Gabriel, cruzando os braços. O que me garante que você não vai mudar de ideia e voltar a ser o Roberto de sempre, o homem que pensa que sabe tudo sobre música e que desrespeita qualquer um que não se encaixe nos seus padrões? Roberto respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Ele sabia que aquela era a pergunta-chave, e sua resposta definiria o futuro daquela relação. Você não tem motivos para acreditar em mim, Gabriel, admitiu Roberto, sua voz calma, mas sincera. E eu não posso te dar garantias. O que eu posso te oferecer é meu compromisso de provar que estou mudando, de construir essa nova gravadora com base no respeito ao talento e à liberdade artística. Mas isso só vai funcionar se você estiver disposto a me dar uma chance de mostrar que posso fazer diferente. O silêncio preencheu a sala. Gabriel olhou para Ana Luísa, que o observava com um olhar encorajador. Ele sabia que sua irmã confiava no instinto dele, e naquele momento, Gabriel sabia que a decisão era sua. Finalmente, Gabriel colocou o violão de lado e se levantou. Ele se aproximou de Roberto, parando a poucos metros de distância. Eu vou te dar essa chance, disse Gabriel, sua voz firme, mas com uma ponta de desconfiança. Mas quero que fique claro, eu não te perdoei. Isso aqui não é sobre perdão. É sobre dar à música que eu faço a chance que ela merece. Se você falhar em cumprir sua palavra, Roberto, isso vai acabar de vez. E eu nunca vou olhar para trás. Roberto assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Eu entendo, Gabriel. E você tem minha palavra de que não vou falhar. Gabriel deu um leve aceno de cabeça sem dizer mais nada. Ele se virou, pegou seu violão e voltou para o canto do estúdio, enquanto Ana Luísa observava o irmão com orgulho. Roberto permaneceu onde estava por um momento, sentindo o peso daquela decisão. A jornada de redenção havia começado, mas ele sabia que o caminho à frente ainda seria longo e cheio de desafios. Mas pela primeira vez ele sentia que havia uma luz no fim do túnel, e estava disposto a seguir essa luz por mais difícil que fosse. O ambiente no hospital estava mais tranquilo do que nas semanas anteriores. A recuperação de Beatriz, embora lenta, finalmente começava a dar sinais de progresso. As máquinas ao redor do leito da esposa já não emitiam os bips urgentes e incessantes que atormentavam Roberto. O ritmo calmo dos sons parecia oferecer uma nova esperança, uma pequena luz em meio à escuridão em que ele se encontrava. Roberto, sentado ao lado da cama, segurava a mão de Beatriz como se sua vida dependesse daquele contato. Havia dias em que ele sentia que estava perdendo tudo, sua esposa, sua gravadora, sua própria identidade. Mas agora, ali, enquanto observava Beatriz finalmente abrir os olhos de maneira mais constante, ele sentia uma faísca de alívio. Uma parte dele queria acreditar que talvez ele ainda pudesse consertar as coisas. Beatriz piscou lentamente, os olhos claros ainda um pouco confusos, mas mais presentes do que antes. Sua pele, antes pálida, agora começava a recuperar um pouco de cor. Ela virou a cabeça com esforço para olhar para Roberto, e o silêncio entre eles foi preenchido por uma mistura de emoções não ditas. Roberto, ela sussurrou, a voz fraca, mas cheia de curiosidade, e talvez de surpresa por ele ainda estar ali, ao seu lado. Roberto se inclinou um pouco mais, a emoção quase transbordando. Ele esperara tanto por aquele momento, temendo que ele nunca chegasse. Agora, vendo-a acordada, tudo o que ele sentia era uma mistura de gratidão e culpa. Estou aqui, Beatriz, respondeu apertando suavemente a mão dela, como se quisesse garantir que ela soubesse que ele não a deixaria mais.
Eu... eu nunca saí do seu lado. Os olhos de Beatriz estavam úmidos. Ela havia passado semanas entre a consciência e a escuridão, lutando contra o peso do próprio corpo que não obedecia, mas sabia que Roberto estava ali. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela sentia a presença dele, embora soubesse que o peso que ele carregava também não era fácil de suportar. Você mudou, ela sussurrou, seus lábios formando um sorriso fraco. Roberto fechou os olhos por um segundo, sentindo as lágrimas arderem nos cantos de seus olhos. Mudança. Essa palavra parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima. Ele sabia que ainda tinha muito o que provar, não só para os outros, mas para si mesmo. Eu estou tentando, admitiu ele, sua voz embargada. Sei que falhei com você, Beatriz. Eu estava tão cego pela minha ambição, pelo controle que eu achava que precisava ter. Mas você... Ele fez uma pausa, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Você é a coisa mais importante da minha vida. E eu prometo, vou fazer as coisas de maneira diferente daqui em diante. Beatriz fechou os olhos por um momento como se processasse o que ele dissera. Ela sabia que Roberto nunca fora um homem fácil, sempre determinado a seguir seus próprios caminhos, muitas vezes sem olhar para as consequências. Mas agora, ao vê-lo tão vulnerável, tão disposto a se redimir, ela sentiu uma leveza que há muito não sentia. Talvez ele realmente estivesse mudando. Eu acredito em você, Roberto, disse ela suavemente enquanto o olhava nos olhos. Mas a mudança leva tempo e... precisamos de tempo. Roberto assentiu, concordando com cada palavra. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, mas também sabia que estava disposto a caminhar por ele, passo a passo, com paciência. Não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia a necessidade de pressa. Os dias seguintes foram marcados por pequenos momentos de progresso. Beatriz continuava a se recuperar, e cada dia era uma vitória silenciosa. Roberto passava o máximo de tempo possível com ela no hospital, mas sabia que sua vida fora daquele quarto também precisava de atenção. Ele estava determinado a honrar sua promessa de mudar, tanto em sua vida pessoal quanto na gravadora. Durante uma de suas visitas ao hospital, Pedro ligou para ele trazendo notícias sobre a gravadora. Roberto, temos boas novidades, disse Pedro com uma leve excitação na voz. A proposta de abrir o novo selo para artistas independentes está ganhando tração. Gabriel concordou em ser o primeiro artista, e as coisas estão começando a tomar forma. Roberto sorriu, sentindo um misto de alívio e orgulho. Gabriel havia dado uma chance, e isso significava que Roberto estava de alguma forma no caminho certo. Ele ainda tinha muito a provar, mas esse era o primeiro passo. Isso é ótimo, Pedro, respondeu Roberto, com uma sinceridade que há muito tempo não sentia. Vamos fazer isso acontecer. Mas por mais que as coisas estivessem começando a melhorar na gravadora, Roberto sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Ele precisava continuar mostrando que sua mudança era real, tanto para Gabriel quanto para Beatriz. E mais importante, precisava mostrar isso para si mesmo. Uma tarde, enquanto estava no hospital ao lado de Beatriz, Roberto recebeu uma mensagem de Ana Luísa. Gabriel quer te encontrar. Acho que você deveria vir. Havia uma tensão silenciosa naquela mensagem, mas Roberto sabia que aquilo era um convite para algo maior. Gabriel estava disposto a continuar construindo a relação, mas queria ver até onde Roberto estava disposto a ir. Roberto fechou o celular e olhou para Beatriz, que o observava com um sorriso suave. Você tem coisas para resolver, Roberto, disse ela com uma ternura que ele não esperava. Ele assentiu, sem precisar dizer mais nada. Beatriz estava certa. Era hora de continuar o trabalho que havia começado. Ele se levantou, deu um beijo na testa dela e saiu do quarto com uma sensação estranha de esperança. Ainda havia muito o que fazer, mas pela primeira vez Roberto acreditava que podia fazer as coisas certas. Ao entrar no carro e dirigir até o local do encontro, ele sentiu um aperto no peito. A estrada para a redenção era longa e cheia de obstáculos, mas ele sabia que estava no caminho certo. E desta vez, ele não iria falhar.
O sol estava se pondo quando Roberto estacionou o carro em frente ao estúdio. O céu tingido de laranja e vermelho refletia a mistura de emoções que ele carregava no peito. Ele sabia que aquele encontro seria decisivo, não apenas para sua carreira, mas para sua alma. Depois de tudo o que havia acontecido, ele finalmente se sentia preparado para enfrentar as consequências de suas ações com humildade e honestidade. Gabriel e Ana Luísa já o aguardavam do lado de dentro do estúdio, conversando em voz baixa. Quando Roberto entrou, eles pararam e se viraram para ele, com expressões neutras, mas carregadas de expectativa. O silêncio no ar era quase palpável, e Roberto respirou fundo antes de falar. "Obrigado por me receberem novamente", disse ele, aproximando-se com passos cautelosos. Ele sabia que, embora Gabriel houvesse concordado em trabalhar com a gravadora, as feridas entre eles ainda não estavam completamente curadas. Gabriel deu um pequeno aceno de cabeça, mas foi Ana Luísa quem falou primeiro. "Queríamos conversar sobre os próximos passos, Roberto. As coisas estão progredindo bem, mas..." Ela pausou, trocando um olhar rápido com o irmão antes de continuar. "Ainda há algumas questões que precisam ser resolvidas." Roberto assentiu, consciente de que a confiança não seria facilmente restaurada. Ele sentia o peso de cada palavra que falava, sabendo que qualquer deslize poderia quebrar o frágil laço que estava se formando. "Sei que palavras não são suficientes", disse Roberto, sua voz firme, mas carregada de emoção. "E eu entendo se vocês ainda tiverem dúvidas sobre minhas intenções. Mas quero que saibam que estou totalmente comprometido em fazer as coisas da maneira certa desta vez. Não é apenas sobre salvar a gravadora, é sobre fazer o certo por todos vocês. E principalmente por você, Gabriel." Gabriel, que até então estava em silêncio, finalmente ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os de Roberto, e por um momento houve uma troca de sentimentos que dispensava palavras. Gabriel havia amadurecido muito desde o dia da humilhação, mas a dor que sentira ainda estava ali, embora já não dominasse seu coração da mesma forma. "Eu nunca pedi nada disso, Roberto", disse Gabriel, sua voz tranquila, mas carregada de sinceridade. "Nunca pedi sua ajuda, e certamente não pedi sua humilhação. Mas..." Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando sobre suas próprias emoções. "Eu vejo que você está tentando, e sei o quanto isso deve ser difícil para você. Mas quero que entenda uma coisa. A música que eu faço não é só minha carreira, é minha vida. E se eu vou seguir em frente com você, preciso acreditar que você realmente valoriza isso, que você realmente respeita isso." As palavras de Gabriel caíram sobre Roberto como um lembrete de tudo o que ele havia destruído. Mas, ao mesmo tempo, foram uma oportunidade de reconstrução. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. "Eu entendo, Gabriel", respondeu Roberto com uma honestidade que não deixava margem para dúvidas. "E eu prometo de todo o meu coração que nunca mais desrespeitarei sua música ou qualquer outro artista. Você tem meu compromisso, e mais importante, meu respeito. Eu sei que o caminho para ganhar sua confiança de volta será longo, mas estou disposto a trilhar esse caminho, um passo de cada vez." Houve uma pausa, e por um momento, Roberto temeu que suas palavras não fossem suficientes. Mas então, Gabriel respirou fundo e deu um passo à frente. "Acho que isso é tudo o que posso pedir de você por agora", disse ele, estendendo a mão para Roberto. "Um passo de cada vez." Roberto, com o coração aliviado, apertou a mão de Gabriel, selando um novo pacto. Não era o fim do caminho, mas o começo de algo novo. Ana Luísa sorriu levemente, observando a cena com aprovação. Ela sabia o quanto aquele gesto significava para Gabriel e, por consequência, para todos eles. "Agora vamos fazer música de verdade", disse Gabriel com um brilho nos olhos, sugerindo que o trabalho estava apenas começando. Roberto sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo que uma parte de si havia se libertado. O peso de sua arrogância e de seus erros passados parecia aos poucos se dissipar. Nos dias seguintes, o estúdio se tornou um local de criação e renovação. Roberto cumpriu sua promessa de dar liberdade criativa a Gabriel,
E o novo selo da gravadora começou a tomar forma. A música que Gabriel estava produzindo era autêntica, poderosa, e rapidamente começou a ganhar ainda mais atenção. O sucesso que Roberto tanto buscara finalmente estava chegando, mas desta vez com um gosto muito mais doce, pois vinha da autenticidade e do respeito. Mas o maior triunfo de Roberto não foi na gravadora, foi em sua vida pessoal. Beatriz finalmente recebeu alta do hospital. Sua recuperação física era evidente, mas Roberto sabia que o processo emocional seria mais longo. Ainda assim, quando ela voltou para casa, o clima entre eles era de esperança. Beatriz notou as pequenas mudanças em Roberto, nos gestos diários, nas conversas. Ele estava presente de verdade, e isso era o que mais importava. Em uma noite tranquila, enquanto o céu estrelado iluminava a varanda de casa, Roberto e Beatriz estavam sentados lado a lado, aproveitando a serenidade que há muito tempo não compartilhavam. Eu sinto que finalmente estamos em paz, disse Beatriz, com um sorriso suave. Roberto olhou para ela, sentindo um calor profundo no coração. Ele sabia que o caminho para reconstruir o que havia destruído seria longo, mas com Beatriz ao seu lado, ele se sentia capaz de enfrentar qualquer coisa. Estamos, respondeu ele segurando a mão dela. E eu prometo que nunca mais vou esquecer o que realmente importa. Beatriz se inclinou para ele, encostando a cabeça em seu ombro, e naquele momento tudo parecia estar no lugar. Não havia mais dúvidas, apenas a certeza de que, apesar de tudo, eles haviam encontrado o caminho de volta.